Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. Thiago. O podcast que trata seu cérebro como ele merece. Muito bem. Obrigado, Thiago. Nós fizemos os últimos 3 episódios do nosso podcast, foram gravados em vídeo, né? Lá pelo pessoal da Igreja do Lago Sul, Igreja Adventista. E o nosso abraço para a Igreja do Lago Sul. Eu estou bastante impactado, bastante chateado com essa questão aí do canal da Igreja Adventista do Lago Sul, que aconteceu, eu não sei se você está sabendo, Thiago, mas teve um problema sério aí, teve uma invasão da conta, as últimas informações que nós temos, e aí o YouTube detectou isso aparentemente de maneira automática e tirou o canal do ar, né? Isso já tem aí praticamente 2 semanas. Agora você imagina o impacto disso, porque o canal tinha 57 mil inscritos, né? Então você vê realmente como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? E o pessoal está com muita dificuldade e não está conseguindo recuperar o canal. Então, se você que nos escuta aí tem experiência, conhecimento nessa área aí e puder ajudar o pessoal aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, entra em contato aqui com o nosso podcast através do e-mail cientistasadventistas, tudo junto, sem underscore, sem nada no meio, né? Não esquece do S, cientistasadventistas@gmail.com, e a gente vai estar dando as informações aí para o pessoal lá da Igreja do Lago Sul, né? Então, nosso abraço solidário a toda a equipe lá que nos recebeu tão bem, e mal sabia a gente que durante algumas semanas aí eles estariam perdendo o canal aí por eventos fortuitos, tá certo? Mas o podcast de hoje nós não vamos falar aqui de hacking, nós não vamos falar de guerra cibernética, mas nós vamos falar de uma guerra mais real aqui. Também vamos abordar aqui um tema bastante importante, que é o tema das possibilidades aí de novas pandemias, né, de novas doenças globais vindas de um lugar muito inusitado, que eu duvido que você imagine qual seja esse lugar. Hoje, mais uma vez, vamos estar fazendo aqui um apanhado de notícias de ciência, tecnologia, enfim, de tudo que está acontecendo no nosso mundo nessas últimas semanas e que realmente interessam, preocupam e motivam você e a cada um de nós também. Tudo bem, Alex? Cumprimento aí também você que está nos escutando aí de manhã, de tarde, de noite, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Você possa aproveitar bastante aqui. O objetivo desse canal é tentar fazer com que nós temos tempo com coisas mais sólidas, né? Então a gente sempre tenta trazer aqui assuntos que sejam relevantes e que realmente que tratem o seu cérebro, né, como a gente brinca, como ele merece. Então, reforço aqui que todos esses assuntos que a gente coloca aqui sempre são iniciais, e fica aqui sempre um incentivo para que você busque mais conhecimento nas áreas, dos assuntos que a gente comenta aqui, e você possa aí o que você aprendeu, o que você trouxe, o que você critica aí, pode colocar aí nos comentários aí para a gente ir crescendo todo mundo. Então, que você possa aproveitar bastante aí o episódio 41. Muito bem, Thiago, obrigado. O Thiago vai estar comigo hoje aqui fazendo essas discussões, tá certo? Eu espero que você aproveite bastante aqui essas informações que nós vamos trazer. São notícias aí de tantos milhares de coisas que estão acontecendo no mundo. A gente tenta pensar aquelas que têm mais a ver com ciência, tecnologia e também, né, como não poderia deixar de ser, nós somos aí um podcast que tem o objetivo também de trazer as coisas, entre outras, por uma perspectiva espiritual, tá certo? E nós vamos aqui começar falando hoje de um ataque, né, um ataque russo na Ucrânia, e isso não é nenhuma novidade, afinal de contas, já se vão aí quase 2 anos, né, que esses 2 países estão em guerra. Não, se é que pode-se dizer que é uma guerra, né, praticamente uma invasão aí da Ucrânia por parte da Rússia. Não vamos entrar em detalhes, né, não vamos levantar nenhuma peteca aí que não queremos rebater. Mas assim, enfim, é um cenário conflituoso, e grande novidade que nós temos aí é a estreia de uma nova arma, uma arma aí que até onde se tem registro nunca havia sido
utilizada em uma situação real de combate, tá certo? Que é um míssil com capacidade hipersônica. É isso mesmo que você ouviu, um míssil hipersônico. E que raio, Thiago, que parta que é um míssil hipersônico? Qual que é a diferença de um míssil hipersônico para um míssil convencional, né, um míssil supersônico ou um míssil subsônico também, como nós temos alguns mísseis antinavios por aí? Bom, míssil hipersônico, ele é um míssil que ele tem a capacidade de voar a uma velocidade acima de Mach 5, né. E para quem não sabe aí, enfim, né, acho que a maior parte das pessoas normais aí não vai saber o que que é Mach 5. Mach 5 é 5 vezes a velocidade do som. Aproximadamente aí a gente pode, eh, estimar uma velocidade entre 5 e 6.000 km/h, né, que é rápido pra dedéu, né. Então 5 a 6.000 km/h, e esse míssil aí que a Rússia disparou contra a Ucrânia, ele dizem aí os especialistas que ele tem a capacidade de atingir a velocidade de nada mais nada menos do que 13.000 km/h. Isso mesmo que você ouviu, 13.000 km/h. Claro que a gente tem mísseis, que voam acima da atmosfera da Terra, ou seja, voam pelo espaço. Isso já há décadas, não é nenhuma novidade, que eles atingem velocidades maiores do que essa. Mas a grande diferença aí de um armamento hipersônico é que eles têm a capacidade de fazer isso dentro da atmosfera, né, o que é um feito e tanto, né, porque se você pensar um projétil aí, voando a uma velocidade tão alta dentro de um ambiente denso como a atmosfera, os desafios aí envolvidos são tremendos, né. Então, vídeos aí mostraram que os impactos desses mísseis na Ucrânia, na cidade de Dnipro, no dia 21 de novembro agora de 2024, estudos técnicos aí desses vídeos indicaram a velocidade de impacto de cerca de 10.000 km/h, 10.000 km/h, tá certo? Então o míssil possivelmente, não sabemos aí quais são as condições, se é isso mesmo, mas ele pode até ter atingido uma velocidade mais alta e aí, descendo numa densidade atmosférica maior, e ele sofre uma frenagem aí natural, né, podemos assim especular, totalmente especulativa essa questão da velocidade aí, mas a velocidade nominal dele aí é de 13.000 km/h e ele pode ter, enfim, né, simplesmente freado, ao descer na atmosfera, né, numa condição mais densa, atingindo aí a apenas, abre aspas, né, entre aspas, apenas 10.000 km/h. Isso é muita coisa, né. Esse míssil aí, a Rússia batizou de Oryezhnik, e eu fiquei aqui treinando com o Google Translator, que é uma palavra russa, eu não entendo nada de russo, mas, parece que a pronúncia é essa, né, Oryezhnik. E esse míssil aí, ele tem, esse nome, o nome significa avelã, e é uma boa pergunta, por que que ele significa avelã? Se você que está nos escutando sabe qual que é a razão disso, deixa aí nos comentários, né, deixa nos comentários aí do Spotify, do YouTube, escreve aí, conta para nós por que que ele tem esse nome. Não sei se é uma característica da tecnologia que é pregada aqui, de alguma forma lembra um avelã ou a aparência física dele, enfim, não sabemos, né, não sabemos, mas é o míssil da avelã, né, e não sei se tem alguma coisa a ver com a época de Natal, espero que não, né, porque seria uma analogia de muito mau gosto, mas esse míssil aí então, atingiu vários alvos, né, tivemos aí vários impactos simultâneos, desse armamento, e ele abre uma página nova na história da guerra, né, das guerras. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre isso, porque essas guerras, né, a gente tem visto aí, guerras eclodindo aí em vários pontos do globo, né, ou se não são guerras abertas, são guerrilhas, ou são tensões que podem rapidamente escalar por uma guerra, né, ou seja, o nosso mundo está longe, cada vez mais longe de uma paz, né, de uma paz global, como era o sonho das nações aí, das pessoas mais, esperançosas, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e etcétera, né. Temos vários conflitos aí acontecendo, temos conflitos na África, na Ásia, temos conflitos aí acontecendo também no Oriente Médio, então nem se fala, né. Além de Ucrânia e Rússia em conflito, nós temos aí também Israel, né, Israel lá com os grupos terroristas aí do Oriente Médio, enfim, nós temos aí tensões escalando no Mar do Sul da China, é uma política um pouco expansionista, né, em termos militares aí e estratégicos da China.
arrumando confusões aí, né, com o pessoal do Japão, com o pessoal aí daquelas ilhas ali, né, daqueles estados, ilhas do sul do Pacífico, né. Então, a gente vê algumas situações, assim, bem inusitadas aí, mas o que chama atenção é que cada vez mais nós temos um cenário de escalada de conflitos, né, Tiago. Eu não sei se você concorda, se é a sua percepção também dentro do que você lê e o que você vê aí diariamente nos noticiários, né, na internet e tal, aí nas mídias digitais, mas parece que estamos cada vez mais longe de uma paz, né, entre as nações, entre essas grandes potências aí hoje que estão cada vez mais ambiciosas aí por poder e por projeção de poder, né. Então, Alex, isso que você está falando é forte, né, e eu concordo também, porque até dentro desse assunto aí, né, desse míssil, né, quando, eu lembro de como foi a dinâmica, né, a Rússia, eh, atacou com esse míssil, a Ucrânia, ela ela entrou em contato com os Estados Unidos falando que era um míssil intercontinental, e era conhecido, né, porque podia carregar ogiva nuclear, e os Estados Unidos ele negou, né, negou que era um míssil intercontinental. Aí depois que foi contar-se toda a história, eles sabiam sim, e que eram, principalmente porque isso que você estava falando aí sobre do que a gente vive em paz, hoje a gente tem um mundo aí sem uma terceira guerra mundial, não é porque os países se amam, né. Há um tempo atrás aí, depois vocês podem até procurar, né, nós temos aquele Mutual Assured Destruction, né, que é o termo que eles usam para destruição mútua assegurada, que existem países aí com bomba nuclear, que eles são capazes de, mesmo que automaticamente, revidar um ataque nuclear. E todos esses países sabem que o primeiro que for atacado vai ser o segundo a ser destruído. Então essa destruição mútua assegurada que é o que falam que segura, né, o mundo, nós de entrar numa guerra, das pessoas saberem, dos países saberem que os 2 podem ser destruídos. Depois eu recomendo que vocês pesquisem um pouco aí sobre os submarinos, né, nucleares, tanto de Rússia e dos Estados Unidos, que ficam rodeando, ninguém nunca sabe onde eles estão, com bombas nucleares, porque eles também fazem parte dessa destruição mútua assegurada, porque são submarinos que conseguem destruir praticamente o mundo todo, e eles estão ligados. Se, por exemplo, o submarino dos Estados Unidos estiver aí, sei lá, no Atlântico Norte ou Atlântico Sul, e eles recebem um sinal de que os Estados Unidos foi destruído, eles mandam as bombas para quem foi que destruiu os Estados Unidos. Então, Alex, é até estranho, né, porque há aquela profecia bíblica, Mateus 24, falando que haveria guerras e rumores de guerra, e eu tenho quase certeza que por séculos as pessoas não devem ter conseguido entender, mas para a gente hoje é tão claro para nós que a paz aqui no mundo, ela praticamente vai ser impossível. Se a gente não tiver vivendo em guerra, num momento de guerra, a gente vai estar vivendo num rumor de guerra, porque nós percebemos aí que os países eles não se entendem, as pessoas não se entendem, as nações, né, não se entendem, e elas só se, entre aspas, "respeitam", porque sabem que não conseguiriam controlar o resultado de um primeiro ataque. Muito bem colocado aí, Thiago. Eu acho que é importante a gente destacar mesmo, esse fato, né, de que a Rússia entrou em contato com os Estados Unidos previamente, cerca de 30 minutos antes de lançar o Oryzhnik, né, e avisou, né, os Estados Unidos que ia estar fazendo esse lançamento. E por que que eles fizeram isso? Bom, esse míssil que a Rússia desenvolveu, ele pode transportar tanto ogivas convencionais quanto ogivas nucleares, certo? Então, cada míssil desse, ele ele carrega ali ogivas diferentes, né, de 6 a 8 ogivas, de acordo com os dados aqui, as informações que a gente obteve, tá certo?
Então esse míssil ele tem uma capacidade de destruição muito grande. Essas ogivas, elas depois que elas, são liberadas do míssil, né, já quando, tá na fase final aí, essas ogivas elas podem ser direcionadas independentemente umas das outras, né, e atingir aí você pode imaginar de 6 a 8 alvos diferentes ao mesmo tempo, né. Então são ataques simultâneos. E isso dentro dos sistemas de controle, de monitoramento aí que os Estados Unidos e Rússia têm e muitos outros países também, isso pode soar na tela aí dos equipamentos deles como um ataque nuclear, como o início de uma guerra nuclear, né. Então, esse essa atitude da Rússia de avisar os Estados Unidos que ia fazer um ataque, e que não era para os Estados Unidos lá apertar o botão do fim do mundo, porque não era um ataque nuclear que eles estavam fazendo, denota a proximidade que a gente está realmente de um conflito de grande escala e potencialmente inclusive nuclear, né. Não devemos descartar essa hipótese. Então eu não sei o quanto disso sempre foi assim, o quanto disso vem piorando, né, dessa situação aí de digamos assim, de ansiedade, bélica entre as principais potências, mas, e essa situação ela era muito esperada no contexto da Guerra Fria, né, até a queda da União Soviética, hã, era algo assim que realmente, era de se esperar, né. Agora nessa situação que nós estamos, né, isso mostra como as pessoas estão com medo, né, como os países estão vivendo debaixo de situações de tensão. E foi muito acertado, eu fico pensando se a Rússia não tivesse feito essa ligação, né, que isso poderia, eventualmente até ter escalado para um conflito realmente armado, nuclear, né, porque você imagina os sensores americanos lá, não sei se são via satélite, se são estações aí em solo ou no mar, né, detectam o lançamento de um míssil e eles têm capacidade para fazer isso com grande precisão, esse monitoramento, né, um lançamento de um míssil e que esse míssil tem característica nuclear, né, então isso aí é aquilo que o Thiago falou, né, um aperta o botão e o outro não espera o impacto para ver se é ou não é, né, ele já atira logo em seguida, né, que é para realmente ter pelo menos um mínimo de chance de defesa. E o Thiago estava falando aí dos submarinos nucleares, e isso aí mesmo é uma situação impressionante, porque você tem uma classe de super submarinos, né, que eles possuem um tipo especial aí de míssil, que são os mísseis Trident, né, que são hoje operados apenas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, tá certo? E esses mísseis Trident, cada um deles, cada submarino, pode carregar aí algumas dúzias desses mísseis, né? E o processo de lançamento dele, assim, é uma coisa impressionante, porque o submarino consegue disparar o míssil nuclear, né, de dentro da água. O submarino não precisa nem emergir, né, ele está ali alguns metros abaixo da superfície, ele tem um sistema de lançamento com uma bolha de gás, e esse míssil sai debaixo da superfície da água, né, e aí ele queima um primeiro estágio, depois que ele está alguns metros acima da superfície do mar, ele aciona o motor definitivo dele e faz uma viagem. E cada um desses mísseis, né, que repito, são contados às dúzias no submarino, cada um deles tem a capacidade de transportar também várias ogivas nucleares, né. De novo, pode ser cargas convencionais, assim como o Oryzhnik lá da Rússia, mas podem ser também cargas, nucleares. Então o que é consenso é que um único submarino americano, né, ou inglês, e a gente tem as contrapartidas russas também com tecnologias, parecidas, cada um desses submarinos eles têm a capacidade de destruir um continente inteiro, né. Então, você imagina que um submarino desses, ele consegue, atacar as principais cidades, né, as grandes cidades de todo um continente, um único submarino, né, e destruir aí, e causar um um débito aí de milhões e milhões de vidas, né. Então, realmente são momentos portentosos que estamos vivendo, né, mas eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre as características do Oryzhnik, né. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu estava, vendo uma exposição aqui de uns trabalhos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e tal, né, e o Brasil tem algumas pesquisas, né, com mísseis hipersônicos. E eu conversava com um engenheiro, ele trocava algumas informações e tal, e ele estava me explicando, né, assim como o Brasil desenvolveu um motor, foguete aí que funciona a etanol, também vinha trabalhando com mísseis hipersônicos. A gente não faz ideia de
quem está conduzindo esse projeto, que estágio que está, o que se faz, o que não se faz nesse projeto, que naturalmente é de se esperar que sejam informações muito classificadas, né. E o que eu estou falando aqui não é nenhum segredo, né, estava sendo exposto lá, na base aérea aqui de Brasília, então também não há nenhum secretismo nisso. Mas ele estava conversando que um míssil desse, ele não precisa nem se dar o luxo de transportar uma carga explosiva, né, a não ser que seja uma carga nuclear, mas se é uma carga convencional, ele não precisa de uma carga explosiva, porque a velocidade desse míssil é tão grande, que o impacto dele já causa um estrago muito maior que uma explosão de dinamite, por exemplo, né, ou de algum outro explosivo aí que se costuma usar nesse tipo de armamento, né. E eu fiz umas contas aqui, eu peguei aqui a fórmula da energia cinética, né, e eu peguei aqui uma algiva aqui, chutei um peso aí de mais ou menos 50 quilos, né, eu devo dizer que 50 quilos por uma arma, de uso militar, né, um míssil, uma ogiva, é nada, né, 50 quilos é um saco de cimento, é muito pouca coisa, é muito pouca coisa. Provavelmente, essas ogivas aí, muito possivelmente pesem mais do que isso, tá, mas vamos aqui, eh considerar que uma ogiva dessa aí pese 50 quilos apenas, né. 50 quilos a uma velocidade de 13.000 quilômetros por hora, que é a velocidade aí nominal, né, desse armamento russo, tá certo. E eu fiquei impressionado, eu fiz o cálculo com bastante atenção e fiz algumas provas reais para conferir se o número era realmente esse, né, que eu cheguei aqui no final, né, e tive algumas confirmações aqui por outras vias, então eu acredito que o número esteja muito próximo disso, né. Então uma ogiva de 50 quilos, vamos pensar assim, ó, 50 quilos de um material inerte, né, pensa num ferro, num chumbo, qualquer coisa aí que não seja explosivo. 50 quilos a 13.000 quilômetros por hora, esses 13.000 quilômetros por hora, eles são equivalentes aí a 3.611 metros por segundo, né, então pense bem, 3,6 quilômetros por segundo é a velocidade, desse projétil, né, e ele com isso ele atinge o solo, né, 50 quilos a essa velocidade, ele atinge o solo com uma força, né, um peso equivalente a 32.600 toneladas. 32.600 toneladas. A velocidade é tão grande, né, para esse projétil, que ele pesa, né, a energia que ele atinge, o solo nessa velocidade, né, supondo que ele atinja na velocidade máxima, é equivalente a um navio de transporte de grãos, ok? Mais ou menos isso, em torno de 32.600 toneladas, tá certo? Então, ali, eu não sei se esse míssil aí ele tinha um explosivo ou não, certo? Mas o que a gente pode ter sim certeza é que ele nem precisa de explosivo, né, com essa velocidade toda aí ele consegue, fazer um estrago muito, muito grande, né, pela própria energia que ele carrega aí na forma de velocidade, né, em função aí da massa que ele carrega, né. Então, ele tem um alcance aí também entre 3.000 e 5.500 quilômetros, né, que é o que o Thiago aqui falou pra gente, o que coloca ele na categoria sim, né, de míssil, intercontinental, tá certo. Então, isso aí foi uma resposta, né, da Rússia contra a autorização, né, de uso de mísseis de longo alcance, né. Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar armamento ocidental com capacidade de penetrar profundamente no território russo, tá certo. Então, os analistas entendem que isso aí foi uma, digamos, uma revanche aí da Rússia, dizendo assim: "Ó, mais ou menos nesses termos: "Ah, você vai, né, agora vocês vão atirar míssil aqui dentro do meu território, né, longe e tal, então a gente vai também, subir o nível da guerra aqui, tá certo?". Logicamente a gente não está assumindo um lado ou outro, né, nenhum tipo de partidarismo, a guerra ela nunca é a melhor solução, né, ela nunca deve ser a primeira opção, então, eu acho que isso aí é um ponto pacífico entre todos, né, então sem assumir lados a gente pode ter certeza que essa guerra, esse conflito aí, o potencial de destruição dele é ainda maior do que já tivemos até então, né, onde tantas vidas inocentes aí foram perdidas e quantas pessoas estão sofrendo, passando necessidades aí em virtude dessa guerra, tão difícil aí, tão custosa para todos os lados que está acontecendo. Aí, Alex, até só para complementar, às vezes a pessoa não tem a noção da velocidade.
É só lembrar, né, principalmente os mais velhos, daquele avião Concorde, né, que fazia Inglaterra, Estados Unidos, ou então Paris, Estados Unidos. Ele era proibido, né, de voar rápido acima da terra, né, só no mar, justamente porque só o fato da velocidade ele já afetava as cidades. Então, para você ter uma ideia do que é um míssil hipersônico, né, quanto naquela simples fórmula de que força é igual a massa vezes aceleração, só a variável aceleração já multiplica a força de um. Não, realmente quando a gente fala que é uma nova página na história dos conflitos, isso não é um exagero, né, porque, a gente pensa assim, né, qual que é a implicação de você ter um míssil, hipersônico hoje, né, nos cenários de guerra? É um míssil que ele não tem defesa, né, então a gente vê aquele Iron Dome, por exemplo, né, que o Israel usa lá contra os mísseis lá dos grupos terroristas lá, né, como a gente fez aí no episódio que gravamos aí com o Rommel, né, ali o Hezbollah, o Hamas, né, e Fatah e tantos outros ali, eh, esses esses mísseis hipersônicos, eles não têm defesa, o Iron Dome não funciona com esses mísseis. O míssil é muito mais rápido do que a artilharia, né, que defende ali, né, os falanques ali e tal, né, os civis ali e tal. Então, é um armamento que depois que ele é disparado, não tem retorno, né, o estrago vai ser feito. Não tem como a população se defender ou, talvez até a própria antecipação, dada a velocidade, né, dada a característica de voo aí desses projéteis, talvez até a própria antecipação do impacto seja muito complicada, né, a previsão de onde vai cair, quando, como, né, de que maneira, talvez não sobre, alternativa, né, para a população que está sendo atacada, não sobra esperança, né. Então é só torcer para que ela não tenha sido escolhido como alvo, né. Então acho que esse é o grande ponto, e aí que tanto assusta. E a gente tem essas tecnologias novas aí, né, que estão, entrando no cenário aí nos teatros de guerra do século XXI. A gente pode citar aí inteligência artificial também, que já está fazendo, eh, já está atuando nesse teatro de guerra já há vários anos, né, não é nenhuma novidade. A gente tem esses veículos não tripulados também. Logo mais é possível que dentro aí de um horizonte de curto, médio prazo, a gente tenha o emprego de robôs, né, robôs aí propriamente dito. Claro que a gente não está falando aí daqueles robôs tipo aquele do Exterminador do Futuro, né, isso aí é ficção científica. Mas aí robôs para executar algumas tarefas aí de transporte, algumas tarefas de risco dentro do teatro operacional, né. E a gente tem aí também, alguns estudos já bem avançados com exoesqueletos, né, que, podem fazer com que os soldados, transportem muito mais peso do que eles seriam capazes, que eles possam caminhar muito mais longe do que eles poderiam caminhar também, né, que são aí, robôs de vestir praticamente, assim, né. O soldado usa ali alguns equipamentos que são robotizados e que aumentam a força, a resistência dele. Então são novas tecnologias, né, tecnologias de ponta aí, do século XXI que estão sendo empregadas agora, cada vez mais no contexto de guerra, né, pra causar destruição. E eu vinha comentando com o Thiago aqui que, realmente o nosso mundo está num momento de muita tensão política, geopolítica, né, e a gente vê aí várias guerras, eclodindo em vários lugares do mundo. Nós temos aí, tensões acontecendo, eh eh, enfim, quase todo dia, né, novos conflitos, novas ameaças, e aí você começa a somar esses pontos todos, né, novas armas, um mundo cada vez mais, armado, né, e comentávamos aqui antes do podcast, por exemplo, aí, nações que historicamente foram pacíficas, né, ou que foram pouco armadas ou que não estavam tão, preocupadas assim com guerras, a gente tem aí, por exemplo, o Japão, né, o Japão que desde a Segunda Guerra, até por uma questão ali, de legislação, eles não poderiam ter uma força que não fosse para a autodefesa apenas, né, e agora o Japão também está fazendo uma reinterpretação dessas disposições aí, dessas decisões do passado, para que possa se armar, né. O Japão aí, comprou, desenvolveu aí 2 porta-helicópteros, né, o Kaga e o Izumo, certo? E
todo mundo já desconfiava e depois o Japão confirmou, né, ele transformou esses porta-helicópteros, que são essencialmente navios de apoio, navios de defesa, né, navios de busca e salvamento, desembarque de tropas, algumas coisas assim, bem mais modestas, ele transformou em porta-aviões, né. Então ele embarcou ali, os caças F-35 dos Estados Unidos, né, que tem a capacidade aí de decolagem curta e pouso vertical, que cabe muito bem num porta-helicópteros, e ele transformou e disse: "Não, agora a nossa defesa vai ser o ataque, né, a nossa, como diz o ditado, né, o ataque é a melhor defesa". E o Japão não é o único, né, outros países também têm seguido esse caminho. A própria Alemanha também tinha uma situação mais ou menos parecida. A Alemanha também está buscando, mais uma vez, expandir o seu potencial bélico, né, está revendo algumas políticas e algumas diretrizes aí com relação às suas forças armadas, de forma a se projetar. Isso parece ser uma tendência mundial, né, os exércitos, as forças nacionais estão se equipando, estão se armando e estão, talvez até mais importante do que isso, conseguindo, né, diante dos seus respectivos legislativos, né, estão conseguindo autorização aí para adotar uma postura mais ofensiva nessa questão bélica. Então, mais uma vez aí, como o Thiago trouxe muito bem, é um cenário, né, nós sabemos que é um cenário profético, nós estamos dizendo que isso especificamente, o evento A, o evento B, o evento C, o país X, ou então a tecnologia Y e tal, é um cumprimento profético. Não, não é. Mas quando nós olhamos o cenário como um todo, né, isso aí tanto numa análise transversal aí quanto longitudinal, a gente chega à conclusão sim, né, de que podemos ter certeza aí que Mateus 24 está mais presente do que nunca no nosso cenário geopolítico e militar internacional. Thiago, tem também aí uma notícia que você trouxe aí, a respeito da questão de potenciais doenças, né, que poderíamos aí ter no futuro, decorrentes de problemas aí com parte sanitária, né, como é que funciona isso aí? Isso mesmo, Alex. Estou trazendo aí uma reportagem aqui que foi publicada aqui na CNN Brasil, da Nathalie Aires, que foi publicada em 9 de novembro de 2024. E o título é: "Lixões causarão novas pandemias? Estudo revela condições para isso acontecer". Eh, eu recomendo a leitura dessa reportagem, que vem falando um pouco sobre a dinâmica do como funcionam os lixões e principalmente porque desde a Covid-19, né, o o mundo já entendeu a preocupação, sanitária, a preocupação mundial com estas situações de doenças ou, eh eh, tanto de vírus ou bactérias, porque hoje, apesar do mundo, né, tá tentando, desglobalizar, né, as tendências aí não, antiglobalistas, mas nós ainda somos muito conectados. Então, os surtos de doenças infecciosas, elas, mesmo que elas aconteçam na China, na África ou na América do Sul, na velocidade aí de um paciente, um doente, né, viajando dos Estados Unidos para os Estados Unidos, ele já transfere o problema que estava ali naqueles países, naquelas regiões mais pobres, para o mundo todo, né, para o que as pessoas dizem, né, para o mundo civilizado. Então esse estudo, ele lista diversos fatores, né, que contribuem para isso, né, que é a questão de animais, animais silvestres, né, que começam a ter contato com lixão. A ideia que nós temos já, bem estudada, de de que as doenças elas, na maioria das vezes, ela vem vem da vida selvagem, e essa interação do dos da vida selvagem próximo do ser humano, que ela começa, essa interação começa a adaptar, né, o patógeno, e ele vira uma doença, infecciosa para nós.
pode ver isso na questão, acho que do próprio Covid, nós temos ebola, que acontece muito lá na República do Congo. Então, essa concentração de animal, os lixões, a presença de cepas e bactérias resistentes nesses locais, as condições das pessoas que frequentam esses lugares, quando você procura aí questão de lixão, é uma cena muito triste, né, de pessoas que buscam ali o seu sustento. Então esse só o que esse estudo fala é que esse é uma fórmula mágica para a novas pandemias. E esse estudo ele nos fortalece, né, a ideia de que mesmo que nós estejamos preocupados, assim, às vezes com questões sanitárias, em nosso país aqui no Brasil, qualquer problema em outro país, ele também é um problema para a gente, porque em 2, 3 dias, uma doença infecciosa que acontecer na Europa ou em outro lugar pode chegar aqui no Brasil. Não, é isso mesmo, Thiago, assim, porque a gente pensa assim, né, você falou ali da vida selvagem. Se as coisas fossem como era para ser, seria muito difícil a gente ter problemas aí de migração de vírus, né, de espécies animais para seres humanos. Até poderia acontecer, sim, mas seria num contexto muito mais restrito, né, e possivelmente a gente teria muito mais dificuldade de você ter uma crise sanitária global, né, como a gente teve aí no caso da Covid. Há algumas especulações com relação até ao próprio vírus HIV e tal, né, com o portador inicial, etc e tal, né. Porque, eu gostei do que você falou, Thiago, porque você pensa assim, né, você coloca uma quantidade muito grande de animais convivendo num espaço confinado, que não é o habitat natural deles, numa condição sanitária muito precária, certo? E aí você coloca seres humanos em contato com esses animais, sendo que esses seres humanos também estão longe de estarem numa condição de saúde, de dignidade, de asseio, né, de preservação, de autopreservação adequados. Estão muito distantes disso. E aí o que acontece, né, eu não sou da área aqui, até o correto seria a gente consultar, né, quem sabe num outro programa a gente fala exclusivamente sobre esse tema, e a gente traz aí um especialista para falar como é que isso acontece, mas parece assim que, quando você tem um ser humano, né, com vírus influenza, né, que é o vírus da gripe, e você tem lá uma galinha ou um porco ou qualquer outro animal com vírus influenza também, né, que é um vírus parecido. Um não contamina o outro, né, o ser humano não contamina o animal e o animal não contamina o ser humano. Mas às vezes acontece de os 2 vírus, né, os 2 organismos que estão infectados pelo vírus entrarem em contato com o vírus da outra espécie, e aí sim esses vírus, me parece, se eu compreendi corretamente, né, que eles, podem se reproduzir de forma híbrida, né, misturando características das 2 espécies de vírus, né, e aí então você começa a ter um vírus, por exemplo, que era de uma espécie animal e passa a afetar o ser humano e vice-versa também, né. Agora claro que mais importante para a gente é o primeiro caminho, né, que são os vírus animais aí afetando o ser humano. Mas tudo isso vem do quê? Né, de um desequilíbrio, né, um desequilíbrio ecológico aí causado por uma exploração econômica irresponsável, né, aí que enfim, que não garante, as condições mínimas aí de saúde, nem para o ser humano, né, e tampouco para os animais, e aí você tem realmente um prato cheio para que problemas aconteçam. E eu quero dar uma valorizada, Thiago, nessa informação que você trouxe, nesse pensamento, porque é algo assim que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né. Eu e o Thiago aqui conversávamos antes de iniciar a gravação, que se a pessoa, né, nós deveríamos fazer, esforços, né, para manter essas pessoas em condições dignas de trabalho, de vida, por uma questão de altruísmo, né, esse deveria ser o motivo nosso. Mas parece que isso é uma utopia, né, parece que é um ufanismo aí, alguma coisa muito distante. Mas então, pelo menos, se a gente não vai fazer isso por amor, né, ou como chamariam alguns aí, por caridade ou por altruísmo, né, se nós não formos fazer isso por altruísmo, que façamos então pelo menos por ser esperto, né, para sermos espertos, porque você pensa, né, aquilo que o Thiago falou: "Olha, não adianta eu aqui, né, ser riquinho, ser cheirosinho, ser bonitinho e tô aqui vivendo, né, na minha bolha aqui de proteção aí de várias dimensões, etc e tal, e as pessoas ao meu lado estão morrendo de fome.
né, estão passando dificuldades aí de ordem de saúde, problemas aí emocionais graves aí que, né, muito frequentemente se acometem aí as classes menos favorecidas também, problemas aí, enfim, de ordens diversas. Então, assim, a gente deveria fazer isso, né, como diz a Bíblia aí, por um amor fraterno, né, por um amor cristão. Agora, se isso é pedir demais do ser humano, se isso é esperar demais do ser humano, então o ser humano pelo menos deveria fazer isso por inteligência, né, porque se ele está criando uma situação de desigualdade, de desequilíbrio, né, entre classes sociais, ele pode estar simplesmente cavando seu problema aí muito grave a médio e longo prazo, né, porque você cria uma situação de desequilíbrio, né, o Ednardo gosta de trazer muito essa informação, eh, tem uma correlação direta entre desenvolvimento econômico, entre desenvolvimento humano e criminalidade, violência, né. Então assim, façamos isso, né, nos preocupemos com o próximo, pelo menos por uma para sermos espertos, né, porque nem isso a gente está sendo, nem isso a gente está sendo, né, a gente está, realmente criando aí, situações que não são sustentáveis, né, sob nenhum aspecto, e depois nós reclamamos aí quando surgem doenças, quando escala a criminalidade, quando a gente tem aí problemas diversos de ordem econômica, moral, social, né, é justamente porque nós não estamos sendo capazes de abordar esses problemas com a seriedade que eles nos demandam. Ô Alex, e até para reforçar isso, além do que já é o normal, já é difícil você lidar com lixões, com essa questão nos países mais pobres. Eh, Há alguns anos atrás, mais ou menos acho que em 2018, 2021, uma dessas datas, depois vocês podem até procurar melhor na internet, saiu investigações de lixo europeu que chegava ilegalmente no sudeste da Ásia. Eram empresas, europeias, que elas montavam filiais nas Filipinas, no Vietnã, na Tailândia, ali no sudeste asiático, e eles, simulavam, né, vendas de algumas coisas, e então eram carregados contêineres de lixo e eram levados para esses países. E para você pensar, às vezes a gente pensa muito nessa ideia da reciclagem, mas nos países como Estados Unidos e Europa, grande parte daquilo que eles chamam de lixo reciclado, eu não sei se vocês sabem, mas são lixos que são vendidos para países pobres. Então são situações do que além do problema natural que os países têm com lixo, é essa dificuldade que nós temos de que países, desenvolvidos, eles às vezes fazem vista grossa para esses esquemas criminosos que empresas do seu próprio país, na Europa, Estados Unidos, fazem para deslocar lixo desses países mais ricos para países mais pobres. Igual o Alex aí falou, uma coisa que, fica até parecendo aquelas brincadeiras, né, como se fosse o castigo, né, para os crimes que a gente faz que voltam para a gente, mas isso cria um problema para todo mundo, porque você cria situações, absurdas, né, em questão sanitária. Essas situações absurdas, eh eh, vão criar doenças também com um potencial muito maior. Igual nós estamos falando aqui, animais selvagens tendo contato com lixões, e lixões que são o ganha-pão, que são o sustento de, seres humanos. Lembrando que esses seres humanos, eles são, na maioria das vezes, estão abaixo da linha da pobreza, eles não andam com paramentados, né, então estão ali ainda mais ainda, susceptíveis a doenças. Então isso, você muito que você falou, Alex, é aquela questão de que, se você parar para pensar no que a Bíblia fala, né, de amar o próximo, sinceramente, mesmo que você não quisesse fazer por amar,
aquilo que Deus pede para a gente fazer é tão bom, que até a pessoa má, inteligente, vai perceber que seguir algumas regras bíblicas vai ser bom até para ele mesmo. Sem dúvida nenhuma, né, a gente tem isso a gente poderia chamar aí do aspecto normativo e do aspecto instrumental, né. Isso aí tá uma discussão aí teve uma discussão alguns anos atrás aí na academia, na área de administração, eu acompanhei um pouco dela, e o aspecto normativo o que que é? Você fazer porque é o certo fazer, né, isso é o aspecto normativo, você faz porque é certo. Eu tenho que fazer para o meu próximo aquilo que eu queria que fizesse para mim, né. E tem o aspecto instrumental, que é isso que você está falando aí, Thiago, que é: "Não, eu não estou nem aí para o meu próximo, mas eu sei que se eu tratar mal ele, né, se eu der um chute na canela dele, ele vai me bater também, ele vai chutar a minha ou ele vai fazer coisa pior comigo", né. Então, seja pelo aspecto normativo, seja pelo aspecto instrumental, né, sob ambas as óticas, o que a gente está fazendo é uma completa sandice, né, uma completa loucura. A gente está criando, cavando a nossa própria sepultura, né, em vários aspectos aí, seja no aspecto ambiental, seja no aspecto social, né, no aspecto aí, sanitário também, enfim, né. Hoje quando nós olhamos essas práticas, né, e você estava citando essas empresas aí que fazem essa exportação de lixo, eu estava pensando que quiçá fosse apenas aí na Ásia, né, mas a gente tem casos aí já documentados, na América do Sul, no Brasil, aqui na África também, né. Então e às vezes até com a conivência de algumas autoridades, de algumas personalidades aí do próprio país, né, que acabam, às vezes, até se beneficiando financeiramente, né. Sim, Alex. E um exemplo que eu já li foi, eh, incentivos, né, europeus a países a mudanças de legislação em países africanos para, por exemplo, aceitar, importação de produtos usados. Carros usados, computadores usados, e isso ter sido usado como, subterfúgio para, na verdade, estar enviando para lá, restos de carros já que não dão mais para utilizar e lixo eletrônico. Depois aí você pode procurar na internet aí os países africanos que viraram cemitérios de eletrônicos. Então são situações que nós devemos, eu sei que até assusta, né, Alex, a pessoa vai pegar aí o podcast Cevada com Plutônio aí, a gente falando de míssil, falando de lixão, de novas doenças, mas o objetivo aqui não é assustar você. O objetivo é de que você, às vezes, até tire a sua esperança de algumas coisas e coloque a sua esperança em um local um pouco mais sólido. É isso aí, Thiago. E eu acho que qualquer mudança, né, quando a gente tira pela nossa própria experiência pessoal, né, muitas pessoas só mudam hábitos de vida depois de tomar um susto com a saúde, né. Ah, a pessoa quase infartou ali, passou por um problema, descobriu uma doença crônica aí, né, uma síndrome metabólica, alguma coisa nesse sentido, aí a pessoa cai a ficha dela, né, que ela vai ter que mudar a alimentação, que ela vai ter que começar a fazer exercício e tal, né. E às vezes pra gente é bom a gente se assustar também, porque talvez no susto tá a nossa única esperança, né, de a gente realmente acordar para a realidade, né, Thiago, e a gente vive num dilema, porque a gente sabe, né, que esse mundo não tem esperança, é aquilo que a Bíblia fala, né, não tem esperança intrínseca, né, não tem esperança nele próprio, mas ao mesmo tempo, a gente ainda assim, mesmo sabendo disso, a gente tem que fazer de tudo para cuidar desse mundo, como se fosse essa nossa única esperança, porque o nome disso é mordomia, né, uma palavra antiga que hoje tem um contexto uma um significado diferente, né, uma conotação diferente, né, mas a mordomia é isso, é a gente cuidar desse mundo com todo o carinho, como se a gente, eh, nunca tivesse a oportunidade de ter algo diferente dele, mas cuidar dele, porque essa é a missão que Deus nos deixou, né. Eu acho que essa é a abordagem que nós temos que ter. Embora saibamos, né, que o ser humano não vai conseguir resolver esses problemas sozinho, né, e que a Bíblia fala isso mais de 2.300 vezes, a única solução para esse famigerado planeta é realmente o retorno de Cristo, que é a esperança nossa, né.
E, enfim, né, então estamos trazendo aqui bem para o aspecto espiritual mesmo. Agora, se, né, você quer ficar no aspecto material, vamos ter a consciência, né, de que, dentro de um mundo redondo, né, de um sistema fechado que é o nosso planeta, se eu estou jogando lixo aí à torto e à direito, o raciocínio mais óbvio é que um dia esse lixo vai de alguma forma voltar para mim, né, ou para os meus filhos ou para os meus netos, né, enfim, mas ele vai acabar voltando. Isso é uma lei da é uma lei da natureza, né, não conseguimos nem pensar alguma coisa diferente disso. Mas Thiago, fechamos aqui então, né, um podcast, eh, bem assustador, vamos chamar assim, né, mas é importante a gente estar analisando esses fatos, né, atuais aí, que estão circulando no nosso mundo e, eu queria perguntar aí se você tem alguma mensagem final, um pensamento final aí para deixar para o nosso ouvinte, né, antes que a gente faça a nossa despedida aqui semanal. Olha, a minha mensagem aí para os nossos ouvintes aí é a questão de entender como agora eu vou um pouco para o lado espiritual, né, como Deus é bom, né, quando você pensa que aquilo que ele pediu para nós fazermos, são na verdade coisas boas para nós mesmos. E essa questão de nós, nos preocuparmos mais com o nosso semelhante, igual você estava falando, né, às vezes a gente cuidar dessa terra: "Ah, Thiago, mas por que que eu vou cuidar dessa terra aqui se um dia ela vai acabar?". O primeiro motivo que eu te dou é que se você está indo para um céu que que é bom, se você for com essa cabeça, você vai destruir o céu. Então você no mínimo Ou seja, não até vai, né? não vai. Então, o que se você não está entendendo que você tem que cuidar daqui, é porque você não entendeu o que é o céu, você não entendeu é o que é seguir a Deus. Porque o céu simplesmente vai ter você lá, e você é uma das pessoas que tem que mudar. Como Deus vai transformar essa terra, você começa a se transformar aqui, para quando você chegar lá, você fazer parte daquilo que é bom. Muito bom, Thiago, gostei demais aí da comparação, né, e a gente tem que lembrar, né, seguindo a linha do pensamento que você iniciou aí, Jesus disse que o seu reino, né, estava dentro de nós, estaria dentro de nós, a Bíblia fala isso, né. Jesus disse: "Ó, não vá para cá, não vai para lá, se disserem que o reino de Deus está aqui ou ei-lo ali, né, não acrediteis então, porque o reino de Deus está dentro de vós". Então, na realidade, a vida, né, a vida que a Bíblia tanto promete, tantas vezes aí, tão frequentemente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, essa vida eterna aí com Cristo, ela é simplesmente uma continuação do reino que já começou aqui, né. Então a forma de eu me preparar para esse reino, que Cristo vai estabelecer é eu fazendo já da minha vida o máximo possível, claro que nunca vamos atingir o objetivo completamente, mas dentro da minha realidade, dentro da minha limitação, fazer aqui o melhor que eu posso, né. É a mesma coisa ali, você está falando, é a mesma coisa assim que eu pensei: "Olha, ano que vem eu vou me mudar aqui da minha casa, eu já sei que eu vou me mudar". Então, assim, se quebrar uma vidraça eu não vou consertar, né, se não vou mais tirar o lixo de dentro de casa, não vou mais cortar a grama. Não, mas espera aí, até ano que vem eu ainda vou estar morando aqui, né. E depois de sair daqui eu vou para uma outra casa, e na outra casa eu vou ter que cuidar dessa casa, né. Então, eu acho que o raciocínio é mais ou menos esse, né. Eu acho que é um ponto de equilíbrio interessante que leva a gente a fugir, dos extremos aí do dominionismo e também, né, do ambientalismo religioso, né. Então, vamos tentar buscar esse equilíbrio, né, no nosso dia a dia e se temos alguma coisa que podemos fazer, não podemos lá acabar com a guerra na Ucrânia, não podemos pedir para a Rússia parar de mandar mísseis hipersônicos para cá, a Ucrânia mandar mísseis de cruzeiro aí continente adentro, né, mas podemos, sim, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, adotar uma postura mais pacífica, né, nas nossas redes sociais, na nossa família, com os nossos amigos, né. Hoje em dia as pessoas brigam aí por tão pouca coisa, né, por coisas aí tão, inusitadas aí, né, eu vou falando aí especialmente da política. Então, não podemos parar a guerra entre os países, mas podemos fazer muito, né, parando a guerra entre nós mesmos, né. Então é isso. Alex, Pois não? você pode mas você pode parar a guerra do 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 trânsito, você pode parar a guerra do seu condomínio, A guerra do WhatsApp. a guerra do WhatsApp. Então, assim, nós
Nós temos uma esfera de influência e nós temos uma esfera de perfeição que a gente consegue chegar. Então é essa situação que nós somos chamados, né, a Bíblia sempre incentiva muito isso, né, nós fazemos o melhor. É isso aí. Tá bom, Thiago, muito obrigado, né? Obrigado você também que nos escutou aqui nesse episódio de número 41 do Cevada com Plutônio, rumo a 10.000, né? E obrigado aqui pela sua audiência. A gente quer pedir para você, por favor, se inscrever no nosso canal, se você não fez isso ainda. Acompanha, segue a gente lá no Spotify, inscreve no canal Cientistas Adventistas lá no YouTube, deixa o seu like, isso é importante aí para gerar um engajamento. Se você tem um comentário a fazer, trouxe alguma coisa nova aí, deixa o comentário, escreve lá, né, no texto aí, à medida do possível a gente vai respondendo quando a gente consegue, tá certo? E lembra sempre que toda quinta-feira, 17 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no seu ouvido, aí no seu rádio, no seu MP3 player, no seu celular, com o podcast Cevada com Plutônio. Até lá, tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.